Isso aqui aumentou? Como é que é? Aumentou? Cresceu. Oi, tudo bom aí? Beleza? Vamos te ver de novo, viu? Aumentou bem mesmo. Gente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui novamente na casa, tendo a oportunidade de levar a palavra de Jesus aos corações. Meu nome é Hubert Jardim, como já foi anunciado, e vocês não vão esquecer meu nome tão cedo. Aqueles que não me conhecem, quando não pega táxi, pega o quê? Uber. Coloca um H na frente, um T no final, é Hubert. Se você pegar, é o meu primeiro nome, se você pegar um Uber e parar numa praça, o que toda praça tem? Jardim. O jardim. Tem banco, flores e jardim. Então, pegar um táxi, parou na praça, vai lembrar de mim. Hubert Jardim. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria deixar claro que o fato de estar aqui na frente não me coloca na posição moral melhor nem pior do que ninguém na plenária. Eu falo por mim, não falo pelos outros palestrantes, mas no meu caso eu sou o mais necessitado. Eu sou aquele que tem que ler mais, estudar mais e buscar colocar em prática aquilo que eu estou falando aqui na frente, né? Porque senão fica hipocrisia, e de hipocrisia Brasília já está cheia, não precisa de mais gente, não é mesmo? E para começar o nosso bate-papo, nós vamos falar hoje sobre uma das parábolas mais icônicas, na minha opinião, da Boa Nova de Jesus, do Evangelho de Jesus, que é a parábola da figueira seca. É interessante que Jesus, naquele tempo, ele falava sempre através de parábolas, porque era a ferramenta de linguagem que ele tinha para poder explicar para nós, naquele momento. Eu falo nós porque muita gente fala assim, aquele povo. Não é naquele povo. Aquele povo somos nós. Nós estávamos por ali, encarnados por ali naquele momento que Cristo veio. Nós não chegamos aqui nessa existência agora, não. Nós estamos de existências muito passadas, que nós estamos aqui. Então nós passamos também por aquele momento, naquele cenário onde o Cristo estava pregando. E talvez muitas vezes nós precisamos de 2000 anos para poder entender a palavra dele hoje. Que naquele momento nós não tínhamos como entender, dado que a nossa evolução espiritual ainda estava engatinhando. E é interessante que nós temos 3 figuras de linguagem. Nós temos a fábula, nós temos a parábola e nós temos os apólogos. O apólogo é quando os materiais falam. Garfo, bule, eles falam e agem igual humanos. Os desenhos da Disney tem muito disso. Né? A Bela Adormecida lá, o garfo, os pratos, o relógio, todos falam. As fábulas são quando os animais falam, agem igual os homens, mas falam. E a parábola sempre é com seres humanos, mas sempre numa terceira pessoa. É sempre contando um caso que aconteceu com uma outra pessoa. E as 3 figuras de linguagem têm em comum que todas têm uma moral. Cristo optou, então, pela parábola. E ele ensinava, os seus ensinamentos eram baseados em parábolas para tornar mais simples o entendimento, primeiro a seus discípulos e depois aos seus seguidores, ao povo da época. Né? Então, nós sabemos, por exemplo, que no Evangelho nós temos quantos apóstolos? 12. São 15. Porque são 12 que andaram com Jesus. Mas, dos apóstolos que nós temos hoje, os evangelistas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João.
Só que Lucas e Marcos nunca andaram com Jesus. Marcos, quando Jesus desencarnou, Marcos tinha 5 anos de idade. E Lucas só se tornou apóstolo de Jesus 60 anos após o desencarne de Jesus. Ele andava algumas vezes com Paulo. Paulo também só se tornou apóstolo de Jesus na entrada de Damasco, quando Jesus apareceu a ele em forma de luz e o cegou. E falou aquela célebre frase: Paulo, Paulo, por que me persegues? Na entrada da cidade de Damasco. Foi quando Paulo se converteu. 60 anos depois que o Cristo tinha desencarnado. Então, além dos 12 apóstolos que seguiam Jesus, nós ainda temos no Evangelho, o evangelista, o Marcos, o Lucas e o Paulo. Sendo que desses, Lucas foi o único que foi apóstolo pela fé. Ele não teve nenhum contato com Jesus, ele apenas creu. E aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é seu nome, senhor? Joelma, boa noite, seja muito bem-vindo à casa, viu, Joelma? Joelma, se eu falar para você que eu estou com uma calça jeans, com um tênis azul, com a camisa social azul marinho, de manga dobrada, você acredita? Acredita por quê? Ah, você está vendo. Muito bem. Boa noite, senhora. Qual é o nome do senhor? Beth. Beth, boa noite, seja bem-vinda, Beth. Beth, a gente se conhece? Não, né? Beth, se eu te falar que eu tenho 3 filhos, uma moça e 2 rapazes, você acredita? Acredito. Por quê? Não, porque parece que tem, né? Isso é crer. Isso é crer. Ela não me conhece, ela acreditou na minha palavra. Então, quando Jesus fala, haverá tribulações, porque ele foi afirmativo, vai ter problemas. Todos nós teremos problemas. Se alguém falar com você, algum padre, pastor ou tarefeiro da casa de espírita falar com você, você não vai ter problema mais se você vier aqui, não, ele está mentindo. Porque o Cristo afirmou, e o Cristo não mente, o Cristo afirmou, haverá tribulações. Ele não falou pode ser que tenha, quem sabe vai ter. Não, ele foi afirmativo, haverá. Mas ele completa, mas aquele que crer em mim não perecerá. E para crer é necessário uma pequena palavra, uma palavra com 2 letras, mas com um poder enorme. E essa palavra se chama fé. Então vamos ler aqui a passagem para a gente poder entender a parábola da figueira seca. Quando saíram da Betânia, ele teve fome. Ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, foi ver se tinha frutos nela. E só encontrou folhas. Saúde. Então Jesus disse que ninguém coma dessa figueira, deste fruto. E seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela estava seca até a raiz. E Pedro lembrou-se das palavras de Jesus e lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, disse-lhe: Tem fé em Deus. Eu vos digo
em verdade que todo aquele que disser a essa montanha, tira-se daqui e larga-se lá, isso, se ele tiver fé, acontecerá. Então eu acho essa passagem muito interessante por dois momentos. Puxa, Jesus, se a gente fosse resumir Jesus numa palavra, qual palavra você definiria Jesus? Perfeito. Perfeito. Uma palavra perfeita, muito bom. Outra. Hã? Amor. Quem disse? Amor. Perfeita está perfeito. Mas amor talvez complete tudo. E aí é interessante para a gente pensar, uma pessoa que é amor puro vai amaldiçoar. Ele não amaldiçoa nem gente, nem pessoas que é cheia de defeitos, porque ele iria amaldiçoar uma figueira, uma árvore. Não faz sentido. Mas aí a gente vai buscar a simbologia de tudo isso. Primeiro momento. Esse fato ocorreu num dia após, quando ele estava no templo e ele expulsou os vendedores do templo. Um dia antes, à tarde, ele expulsou todos os vendedores do templo. E aí ele sai de lá e vai passar a noite, sai de Jerusalém e vai passar a noite em Betânia. E sabe na casa de quem que ele passava a noite em Betânia? Toda vez que ele passava em Betânia ele posava? Alguém sabe? Na casa de Lázaro. Aquele amigo dele que ele ressuscitou. E aí Lázaro era um homem de muitas posses. Ele era muito rico. E as irmãs de Lázaro, Maria gente, esqueci o nome dela. Marta. Muito obrigado. Maria e Marta cuidavam de Jesus assim, com paixão. Então, numa casa rica, quando a pessoa acorda de manhã, tinha um vasto café da manhã para Cristo e seus discípulos. E quando ele sai para voltar a Jerusalém, porque quando fala assim, olha, ele estava em Betânia e foi para Jerusalém, dá-se a impressão que é muito longe, né? Mas Betânia de Jerusalém era distante apenas em 3 quilômetros. Pertinho. Perto. Muito perto. Pra vocês terem uma ideia, em forma de caminhada, uma pessoa comum andando devagar, a média dela é fazer 4 quilômetros por hora. Então, 3 quilômetros seria menos de 1 hora de caminhada. Seria menos de 1 hora de caminhada. Então não daria tempo de Jesus estar com fome. Percebam que ele falou aquilo para chamar a atenção dos seus discípulos, porque ele achava que estava no momento dele mostrar através de uma parábola um novo ensinamento aos seus discípulos, porque estava chegando a hora que ele seria crucificado. Ele já sabia que estava chegando os momentos finais do seu ministério. E aí ele olha a figueira e vê que a figueira está cheia de folhas. E ele vai até a figueira e fala na passagem que ele foi buscar figos, apesar de não ser época de figos. Porque isso aconteceu mais ou menos em fevereiro,
E o figo, ele só dá em junho, julho, na época do frio. Ora, Cristo era um conhecedor, era sábio, era um Deus encarnado. Ele sabia muito bem que aquela não era a época de figo. Só que o figo tem uma característica. Alguém já plantou figo ou tem figo em casa plantado? Lá na roça, perto de Pitanguinhos, no Jogo de Cima. Viu? Então você sabe que o figo, quando ele vai dar figo, quando ele vai dar o fruto, ele primeiro dá folhas. Ele fica seco o ano inteiro. Na hora que ele vai dar o fruto, ele dá folhas. E aí o Cristo olha e vê uma figueira com folhas. Ora, se tem folhas na figueira, o que essa figueira tem? Revitalizou. Frutos, não é isso? Eu falei para vocês que se vocês plantarem uma figueira, vocês vão ver isso. Que ela, quando ela vai, ela fica sem folhas. Quando ela vai começar a dar os frutos, ela enche de folhas e brotos. E aí os brotos se transformam em frutos. Alguém aí come folha? Come, é bom. Eu faço chá. De canela. Eu faço chá. Mas geralmente a gente come o fruto. É o fruto que nos sacia. É o fruto que nos mata a fome. É o fruto que nos enche, que nos preenche. Então o Cristo, quando vê, chama os seus discípulos e fala assim, ó, dessa árvore aqui ninguém coma nenhum fruto. Ele não amaldiçoou. Quem disse que foi amaldiçoado foi João. Foi João que disse que o Senhor amaldiçoou. Ele só falou, ninguém dessa árvore comerá frutos. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que tem muitas pessoas que aparentam dar frutos, mas são estéreis. Elas só aparentam. E está cheio de pessoas falando de Cristo, mas só da boca para fora. Porque são pessoas rasas, são pessoas que não têm o Cristo no coração. Decorar verso de Bíblia é fácil. O negócio é colocar em prática. Exatamente. Decorar é muito fácil. Qualquer um pode decorar. O problema é colocar em prática esses versos. Eu falo que os espíritas deviam fazer uma quaresma espírita. A gente faria, na quaresma, a gente se Eita, difícil hoje. A gente ia tentar fazer aquilo que a gente não consegue fazer o ano inteiro. Ser gentil, educado, generoso, caridoso, bondoso, tolerante, paciente. Você pode, se você quiser, você pode também fazer um regime. Não comer carne, não comer isso, não comer aquilo. Nesse ponto aí você vai poder, inclusive, até perder uns quilos só. Porque espiritualmente isso não te ajuda em nada. Você só vai perder uns quilos. O que você faz muito bem, por sinal. Faz bem à saúde. Mas ao espírito, nada. Ao espírito sim faz. Se você colocar uma dose de tolerância e paciência para com o seu próximo. Para você começar a entender que o seu próximo está numa posição e você em outra. E que você não tem o direito nenhum de cobrar dele e querer que ele tome uma atitude igual à sua. Porque cada um de nós se encontra num momento de evolução espiritual diferenciado. Se você entrar, pegar um menino de 7 anos, uma criança de 7 anos,
e pedir a ele que está lá na 7 anos, deve estar no primeiro ano de grupo. Grupo ainda, é? Ou fundamental, né? Fundamental? Tem alguém de educação aí, me auxilie. É fundamental mesmo? Como é seu nome? Sinara? Muito obrigado, viu, Sinara? Boa noite. Fundamental. Seja muito bem-vindo. Pois é, então se você pegar um aluno que está no ensino fundamental, no primeiro ano do fundamental, e pedir a ele para resolver uma equação de segundo grau, ele vai virar você, eu não sei. Lógico, ele não aprendeu ainda. Ele só vai aprender isso talvez no 6º ou no 7º ano. É isso? 6º ou 7º ano do ensino fundamental. Ele vai aprender, mas só anos depois. Em compensação, se você chamar um engenheiro e falar assim, ó, resolve para mim essa equação de segundo grau, ele vai virar para você e vai assim, ó, pô, você está brincando comigo? Você está achando que eu sou criança? Sou engenheiro. Eu mexo com cosseno, tangente, trigonometria, ângulos. Você acha que eu vou mexer com equação de segundo grau? Isso aqui eu faço com o olho fechado e rindo, brincando. Percebam que numa mesma existência, duas pessoas têm entendimentos diferentes porque não sabem a mesma coisa um do outro. Para o engenheiro que já passou por aquele momento, é fácil fazer. Para aquela criança que ainda não chegou no ponto de aprender, é impossível. Então nós não podemos exigir que a criança faça enquanto ela não aprender, ou enquanto não passar por aquilo. A mesma coisa somos nós com os nossos próximos. Nós não temos o direito de exigir deles o mesmo conhecimento que nós já temos. E aí o Jesus começa nos explicando isso. Que muitas pessoas, aparentemente, têm um conhecimento, se fazem de grande, mas são rasas no conhecimento. Não tem o que dar, não tem o que preencher. Ou seja, quando você sai de uma conversa com esse tipo de pessoa, você olha e fala assim, o que me agradou, o que me trouxe de benefício essa conversa? O que me agregou? E aí você percebe que nada. Esse tipo de pessoa é o que o Cristo falou diversas vezes, que é o sepulcro caiado. É o que ele falava dos fariseus. Que o fariseu era muito bonito, uma veste muito bonita, rezava com o Torá na praça, pregava na praça, estava muito bonito, mas por dentro era podre, era oco, não tinha nada, não agregava. Muitas vezes aquilo que ele falava, ele não seguia. Isso ocorreu, essa passagem da figueira, ocorreu justamente um dia após Jesus ter expulso os vendedores do templo. Porque naquele tempo, para visitar o templo, você tinha que levar um pombo, um carneiro, você tinha que levar alguma coisa para uma doação. E aí, as pessoas às vezes chegavam lá com um pombo e o sacerdote ficava na porta. E ele que falava se servia ou não. Aí ele falava assim, esse pombo aqui não serve não. Você vai lá e troca. Aí o cara ia lá no vendedor, trocava um pombo por um cabrito, pagava a diferença. Só que tinha uma coisa aí. A maioria
dos vendedores do templo era parente dos sacerdotes do templo. Pra ver o quê, né? Todo aquele dinheiro que era movimentado ali ia para o bolso do sacerdote, dos fariseus. E aí Jesus vê aquilo e sai chutando aquilo tudo. Essa é a casa de Deus, essa é a casa do meu Pai. Não cabe fazer isso aqui. E ele chama os fariseus de hipócrita e fala: vocês são sepulcros caiados. É muito limpinho, muito bonito por dentro, por fora, mas por dentro não tem nada, é podre. E aí no outro dia ele faz essa mesma passagem utilizando a figura da figueira para passar essa mensagem para os seus discípulos, para que hoje nós estivéssemos aqui discutindo sobre ela, 2100 e poucos anos depois, 2025 anos depois, estivéssemos aqui batendo papo sobre ela, para você ver como era forte essa mensagem. Então Jesus, em momento algum, ele tinha por maldade querer secar aquela figueira. Ele só falou que aquela figueira não ia dar frutos. Do mesmo jeito que uma pessoa rasga uma figueira, uma pessoa que se diz de Deus, que recebe a palavra de Deus, mas não dá frutos, ela também não agrega nada a ninguém. E aí vem a parte ruim da história, gente. Quem são essas pessoas? Nosso mundo está cheio. Somos nós. Porque quando vocês adentraram aquele portão lá embaixo, subiram a escada e sentaram aqui, alguém aqui veio porque a polícia mandou? Não. Hein? Aí atrás? Juiz mandou vocês virem? Mandou não? A esposa mandou? Se a esposa mandar, tem que vir. Mandou não? Mandou. Mandou, né? Então veio todo mundo de livre, espontânea vontade. Pois é. Então não basta chegar aqui e escutar. Não. Tem que sair daqui e começar a impor em prática o que você está escutando aqui. Não o que eu digo, mas sim a somatória de todas as palestras que vocês já escutaram aqui. Que eu tenho certeza que tiveram bons palestrantes aqui, que trouxeram a palavra, a mensagem de Jesus de uma forma bem lúcida, para que a gente possa pegar essa mensagem, esse ensinamento, e coloquemos em nossa vida. Porque quando a gente coloca essa palavra do Cristo em nossa vida, a nossa vida começa a mudar. E isso quem está falando não sou eu não, isso é uma promessa do Cristo. Lembra que eu falei lá em Mateus? Que haverá tribulações, mas aquele que crê em mim não perecerá? Não é que vai deixar de sofrer, não. É que o sofrimento vai mudar. Vai deixar de existir. Sabe por quê? Porque você vai mudar. Você vai fazer a sua reforma íntima, você vai mudar. Quando Jesus pede assim, sede perfeitos, ele tem plena convicção que nós não vamos conseguir ser perfeitos da noite para o dia. Ele não está pedindo para ser perfeito, não. Ele está pedindo para tentar ser perfeito. Persistir na vontade, perseverar na vontade de mudar. E mudar é muito difícil.
Mudar é muito difícil. Tentativa. Quem é que já fez reforma? Agora eu quero ver, levanta a mão aí que eu quero ver. Quem é que já fez reforma em casa morando nela? 2, 3, 4. É bom, não é? Hã? É bom, não é? Não? Não é não, né? É horrível, né? Não é? É muito difícil. Você sai do banheiro, acabou de tomar banho, quando você sai, você pisa na areia no chão. E tá cheio, os móveis, cada um para um lado. Você não acha nada que você está precisando, cada coisa está num canto. Não acha nada. Mas passa um certo tempo, a casa ficou uma belezura. Dá até vontade nem de sair para trabalhar, se você quer ficar lá dentro. É ou não é? Não fica uma belezura? Pois é. Fica uma belezura. Satisfação de ficar lá dentro. Ficou bonita, nova, pintada. Assim também é conosco. A reforma íntima é uma reforma com nós aqui dentro. A gente não consegue tirar a gente de nós mesmos. E aí a gente tem que mexer nas partes mais difíceis da nossa vida, que é o nosso orgulho. Se a fé é a mãe de todas as vicissitudes, das coisas boas, né? O orgulho é o pai de todos os defeitos. A gente tem que mudar, perder os nossos defeitos. E a gente tem que começar a descobrir, abrir os olhos para os nossos defeitos. Porque se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho tá bom, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho que você toma é esse mesmo. Agora, se você tem um objetivo, você tem que começar a buscar ir nesse objetivo. Então, o seu caminho, a sua decisão é mudar sua reforma íntima. A primeira coisa é descobrir seus defeitos. Porque eu sei que não é o caso de vocês não têm defeito, mas eu tenho. Né? Não é o caso de vocês, não. Né? Não? Não. Não é seu nome, senhorita? É? Como? Aparecida, boa noite, seja muito bem-vinda. Como é seu nome? Meu, Antônia. Antônia, boa noite, seja muito bem-vinda. Aparecida, chega um pouquinho para cá. Só tá bom, só a cabeça assim. Você tá vendo a nuca da Aparecida? Não, da Antônia? A nuca dessa, tá vendo? Tá vendo a nuca dela aqui? Tá vendo a nuca? Tranquilamente? Vendo a nuca toda? Tá, né? Pois é. Meu Deus. Muito obrigado. Vespasiano, não é a cidade não, é o imperador romano. A cidade aqui tem o nome de Vespasiano, é homenagem a ele. O imperador Vespasiano, romano, conhecido como grande arquiteto, ele construiu o Coliseu. Ele não, né? A história fala ele construiu, não. O pessoal construiu, ele que mandou construir, ele nem passou lá na perto. Mas ele foi o imperador que mais construiu, mais fez obras na Roma. E ele falava uma frase que o defeito do ser humano se encontra na nuca. Teimoso, persistente. O defeito de cada um de nós está na nossa nuca. Você viu a nuca da Antônia? Não viu? E a sua? A sua você não consegue enxergar. Então ver o defeito do outro é facílimo. É facílimo ver o defeito do outro. Mas e o seu? Se você quiser ver o seu, você vai ter que trabalhar, né? Você tem que chegar em casa, botar um espelho na frente, outro atrás, ficar assim dançando um samba, uma rumba, para poder ver. Tem que rebolar para ver o seu defeito. Então, considera aquela pessoa que fala a verdade com você e te aponta os seus defeitos
como uma pessoa amiga. Ela está te dando uma oportunidade de você mudar. Não fica com raiva dela, não. Não fala assim, ó, essa pessoa só vê o meu lado ruim. Não. Pensa, pondera. Pondera, será que eu não estou fazendo isso mesmo, não? Pondera com você. Só você com você mesmo, só vocês dois. Fecha no quarto e conversa você com você mesmo. Percebam que é uma oportunidade de mudar. Quando você conhece os seus defeitos, você consegue fazer sua mudança. Você começa a trabalhar a sua reforma íntima. E do mesmo jeito que você vai mexer na sua reforma íntima, para quê? Para melhorar. Para lá na frente estar uma belezura. Para você se olhar no espelho e estar satisfeito. Para você botar a cabeça no travesseiro e dormir. Sem arrependimento. Aquele arrependimento de ter feito alguém chorar. Aquele arrependimento de ter magoado alguém. Aquele arrependimento de ter falado uma bobagem que perdeu a oportunidade de ficar calado. Aquele momento assim, ai meu Deus, por que eu falei isso? Amém. Então, o Cristo, a todo momento, vem nos chamar a atenção de forma carinhosa para nos mostrar que é possível mudar. E aí ele fala que se você tiver fé, nessa mesma passagem da figueira, primeiro ele mostra como é que você não deve ser uma figueira que só dá folhas. Ah, eu vou no centro, eu vou lá no Bezerra de Menezes. Toda segunda-feira eu estou no Bezerra de Menezes, ó. Chego lá, 5:50 da tarde, eu estou na porta. Nem abriu ainda, eu estou lá na porta. Um pezinho lá. Tomo passe, escuta palestra boa lá de um pessoal bacana. Só tem um cara lá que fica enchendo o saco, mas é gente boa também. E aí, chega em casa, chuta o cachorro, briga com a mulher, bate nos filhos. Não participa em roda de família. Qual que valeu? É a figueira só de folha. E as pessoas esquecem uma coisa muito interessante. Eu estava assistindo uma palestra outro dia e falando sobre Santo Agostinho. É muito interessante que os teólogos, a maioria dos teólogos, inclusive São Tomás de Aquino, também vieram pós Santo Agostinho. E Santo Agostinho é um dos trabalhadores da última hora, viu, gente? Junto com Bezerra de Menezes. Trabalhadores da última hora, olha só, hein? Santo Agostinho só se tornou padre, começou a mexer aos 43 anos. E o Bezerra de Menezes com 63. Com 57. Meu ano que nasci. Começaram a trabalhar já não adiantada da idade. E, no entanto, trabalharam muito. E Santo Agostinho explica, então, o processo que nós temos o nosso livre-arbítrio. Que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós pudéssemos fazer nossa reforma íntima e crescer por nós mesmos, evoluir por nós mesmos. Porque Deus não achava interessante criar um ser exatamente do jeito que ele queria e pronto, não.
Se Deus quisesse, ele falasse assim, ó, eu quero ser assim. E pronto. Não. Ele deu um livre-arbítrio para que cada um de nós crescesse e evoluísse espiritualmente, para um dia se igualar ao Cristo. O que o Cristo veio fazer aqui é nos mostrar que o caminho é o exemplo e o ensinamento dele. E que todos nós, ele como professor, ele quer que nós o superemos. Que nós possamos um dia, e eu acredito que um dia nós vamos conseguir fazer isso, não nessa existência, mas em existências vindouras, nós vamos conseguir evoluir tal qual o Cristo. É devagar, é um tijolo por vez. Mas sede perfeitos. Persistirmos nessa vontade de fazer isso, de melhorar sempre. Porque nós esquecemos alguns fatos básicos e naturais, que faz parte da natureza. Quem é que quer ter um sítiozinho ou alguma coisa plantada em casa? Você não vai não, porque você já falou que tem fazenda, tem até figueira lá. Você já não vai. Hein? Quem tem aí? Ninguém tem? Puxa, tem. Não é seu nome, senhor? Como é que é seu nome? Como? Ivete, boa noite, seja bem-vinda, viu, Ivete? O que você tem lá, Ivete? Aqui muita coisa na minha casa. O Tem quê? horta, tem jardim, tem plantas frutíferas. Qual planta frutífera você tem lá? Maracujá doce. Maracujá doce. Ô, Ivete, deixa eu te falar. Desse pé de maracujá seu, você já colheu quantas bananas? No pé de bananeira, vários cachos, mas no pé de maracujá, só maracujá. Não, no maracujá que eu tô falando, você não pegou nenhuma banana desse pé de maracujá seu? Essa terra sua tá muito ruim, tá não? Hã? Por que você não conseguiu? Porque é maracujá, tem que dar maracujá. Viu? Porque maracujá só dá maracujá. Banana, se você quiser banana, tem que pegar onde? Bananeira. Bananeira. Se você plantar maracujá, você vai colher maracujá. Se você plantar banana, você vai colher banana. Óbvio, né? Então, se você na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, plantar amor, você vai colher o quê? Carinho. Se você plantar paciência, você vai colher o quê? Paciência. Tolerância, você vai colher o quê? Tolerar. Se você pegar o ódio, você vai colher o quê? Rancor. Se você pregar a mentira, você vai colher o quê? A verdade. Não. A mentira. Desculpa. Errei. Você nunca vai conseguir plantar a ira e colher compreensão, não. Você nunca vai conseguir plantar a discordância e colher a paciência. A natureza é pródiga, ela já te ensina. Você pode plantar o que você quiser, é livre. A semeadura é livre. Você pode plantar o que você quiser, mas a colheita é obrigatória. E você vai colher exatamente aquilo que plantou. Não se iluda, achando que você vai plantar uma coisa e colher outra. Isso não acontece em lugar nenhum do universo. E não é preciso ser muito sábio para chegar a essa conclusão, não é mesmo? E aí vem a questão da fé. Para que possamos fazer a nossa, deixemos de ser figueiras secas, sem frutos, e comecemos uma reforma íntima para mudar para melhor, porque para pior é fácil. Para melhor,
a gente tem uma ferramenta que é importantíssima para tudo isso, que é a fé. Como eu disse, Cristo afirmou que aquele que crer em mim, e quando ele fala crer em mim, é ter fé nos ensinamentos dele. E ele fala que se você colocar em prática, na sua vida, todos os ensinamentos do Cristo, todos os exemplos do Cristo, a sua sintonia vai mudar. E aí as coisas que te atingem não vão te atingir mais. Cairão à sua esquerda e 10.000 do seu direito. Exatamente. Mas você não será atingido. Exatamente. E é fácil de entender isso de uma forma bem simples. Quem gosta de escutar rádio aí? Sim. Qual rádio você... Como é seu nome? Edson. Edson, boa noite, seja muito bem-vindo, viu, Edson? Ô Edson, que rádio que você gosta de escutar? Inconfidência. É? Inconfidência. E a você? Tatiaia. Tatiaia é bom. Tatiaia, o jogo do glorioso América Mineiro, então é muito bom de escutar. Ô Edson, você já escutou a rádio Alvorada na Itatiaia? Tá. Por quê? Esse rádio seu tá com defeito. É sintonia. Hã? Sintonia. É sintonia? Quando você coloca na sintonia, então, da Itatiaia, Vai sair Tatiaia. você não pega Alvorada de jeito nenhum? Não. Tem como. Entenderam? É mais ou menos por aí. As nossas vibrações são sintonias. Quando nós mudamos a nossa sintonia, coisas que estavam nessa sintonia aqui de baixo não nos atinge mais. Então, coisas que podiam nos atingir não nos atinge mais, porque nós elevamos a nossa sintonia. Nós mudamos a nossa vibração. Nós melhoramos a nossa evolução. E aí as coisas que nos eram importantes já não são mais. Porque os nossos valores mudaram. Coisas que antigamente você olhava e falava assim, gente do céu, eu brigava por isso. Aí você vê isso, olha, não brigo mais, isso não me interessa mais, isso não me pertence mais. Porque como diz Paulo, tudo lhe é lícito, tudo é permitido, tudo. Você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo é lícito. Nem tudo lhe convém. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, ele era gerente da empresa, ele falava assim, essa empresa aqui é boa demais. Esse novato que entrava, ele falava, essa empresa aqui é boa demais. Essa é a melhor empresa para trabalhar que tem. Essa é boa demais. Essa empresa aqui, você pode fazer o que você quiser. Olha o cara que está entrando, isso é mesmo? Isso é? Aqui, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser, assim, uma semana não vir trabalhar, uma semana, você pode não vir. Cara, você é mesmo? Você é. Mas quando você chegar, você vai direto para o departamento pessoal que eles vão te mandar embora. Aqui você pode até gritar e bater no gerente. Você é mesmo? É. Mas quando você acabar de fazer isso, eu vou chamar a polícia e vão te prender porque você agrediu o cara. Então você pode fazer o que você quiser. Mas tem a terceira leizinha de Newton, né? Na física, mecânica, que é para toda ação
existe uma reação igual e contrária. Lá em Casão de Menino, eu levei um tapa assim, de Jesus. Pô, não me bate. Aí eu não. escorreguei, eu ia sentada no chão, sentei, na hora que eu levantei, Percebam que eu não estou falando, não estou aqui ensinando que a roda é redonda, não. Falando as coisas mais banais possíveis. Mas são coisas que nós, às vezes, no caminhar da vida, esquecemos. E é tão óbvio, mas tão óbvio, que a gente deixa de passar. Então, comuniquem-se mais. Vamos ser mais caridosos. Mas a caridade, que nada tem a ver com dinheiro, tem a ver com se doar. Doar seu tempo, doar sua paciência. A doação é dar daquilo que você tem, não é dinheiro. Tem um amigo que fala que ele conhece pessoas tão pobres, mas tão pobres, mas tão pobres, que a única coisa que tem na vida é dinheiro. E quando desencarna, deixa tudo aí. Leva nada. leva as E palavras. esquece que nessa vida é mais ou menos igual um jogo de xadrez. No final do jogo, todas as peças, o rei e o peão, vão para a mesma caixa. Se nós pintamos alguma diferença, essa diferença não existe. Quem é que gosta de gato aí? Levanta a mão, quem gosta de gato. Nossa, só 3 que gostam de gato aqui? 4? Acabou? 4 pessoas? 5? Nossa, 6? Quem dá mais? Vamos lá, tem mais. 6? Puxa vida. 7. Quem já viu o gato marrom aí? Gatinho marrom? Eu. Quem já viu? Levanta a mão. Quem já viu o gato marrom aí? Quem já viu o gato branco? Quem já viu o gato malhado, aquele igual o Frajola, que corre atrás do piu-piu, aquele... Já viram? Já? Gato preto. Quem já viu o gato preto? Ah, gato preto todo mundo viu, né? Ah. Você sabe o que esses gatos têm em comum? Rabo, Hã? pé, patas. Todos são gatos. Sabe o que todos nós temos em comum? Independente de cor, tamanho, sexo, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é baixo, se é alto. Sabe o que todos nós temos em comum? Somos espíritos e somos humanos. A diferença é só externa. E os gatos se dão muito bem. Independente da cor, do tamanho, todos eles reconhecem um outro gato e respeitam. É isso que nós, seres humanos, temos que fazer também. Sermos tão inteligentes e complacentes com os nossos próximos, como os gatos são com eles mesmos. Muito obrigado com a paciência que tiveram comigo. Que Jesus abençoe a todos nós, que leve as graças de nosso Senhor Jesus Cristo para a casa e o lar de cada um de vocês. Tenham lares, não tenham casa, porque casa é feita de tijolo, lar é feito de amor. Que leve para o lar de vocês tudo de bom, muita paz, muita saúde no coração de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e o chefe deixar. Viu? Fiquem com Deus.